Paz, irmãos, ontem foi um dia importante, né? Um memorial importante para todos nós, cristãos. E apesar de ter sido ontem o que nós chamamos, né, da paixão de Cristo, o dia em que o Senhor Jesus ele se encontra à morte para que haja salvação para a humanidade, amanhã nós comemoramos o dia da sua ressurreição. Queria falar um pouco disso. Lucas 23, a partir do verso 44, diz assim: Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. O sol escureceu e rasgou-se ao meio, o véu do templo. Clamando Jesus em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Toda a multidão que se juntara para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. Momentos antes da morte de Jesus, nós temos Jesus no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ele sabia do peso da sua missão. E o peso da sua missão era morrer, salvar a humanidade e fazer com que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. E eu imagino a dificuldade que foi. Eu imagino como foi difícil para que Jesus encerrasse essa missão. Porque o preço para se vencer o pecado era que alguém nascesse não de origem humana, mas de uma origem divina, fosse perfeito em atitudes, em pensamentos, em qualquer área dessa vida que pudesse ser possível ser santo. Esse ser tinha que possuir esse nível de santidade, não poderia ter nenhum tipo de pecado sobre ele. Jesus ele desce à terra, e é Paulo quem vai narrar. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, não teve por escolha ser como a Deus, mas ele aniquilou sua forma divina, tomou sua forma humana e veio ser um como nós, com fraquezas, com tristezas, angústias. Veio também para sentir frio, para sentir calor, para passar aquilo que nós passamos, para ser traído, julgado, apedrejado, esquecido, excluído, ignorado. Ele veio para passar todas essas coisas. Então Jesus ele consegue reunir pessoas especiais ao seu lado. Ele consegue reunir pessoas que vão caminhar com ele durante 3 anos e meio, que é a duração do seu ministério. E ele consegue fazer amizades. E ele faz amizades, ele consegue juntar 12 amigos especiais e diferentes. Embora um fosse o trair mais tarde, mas ele consegue juntar alguns especiais. Quando ele está para finalizar o seu ministério aqui na terra, ele mesmo sendo um homem, 100% homem, ele também era 100% Deus. Jesus possuía 2 naturezas. E a sua natureza humana, embora fosse limitada, embora fosse aquela natureza que trouxesse a ele tristezas, lamúrias, problemas, dificuldades, as depressões da vida, ele tinha o seu lado divino, e o seu lado divino fazia com que ele enxergasse coisas além, fazia com que ele olhasse lá na frente e entendesse qual era a missão dele. Ele antevia tudo que havia de acontecer. Quando ele está no Jardim das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ele antevê o seu sofrimento naquele momento. Ele antevê a sua dor, ele antevê as traições, ele antevê o seu julgamento, ele antevê todas essas coisas. E ele vai olhar para o céu e sozinho, porque os discípulos estavam dormindo, os discípulos não conseguiam orar com Jesus, porque era um momento que Jesus tinha que viver sozinho, completamente sozinho. Ele olha para o céu e ele vai fazer aquilo que nós fazemos muitas vezes. Ele vai falar: Pai, se possível for, se der, afasta de mim esse cálice.
Esse cálice que eu estou vendo que eu vou ter que beber. Esse cálice que eu estou vendo que eu vou ter que beber dele, e ele é duro, ele é difícil. Porque ele vai doer, ele vai machucar. Porque dentro desse cálice havia as traições, as chicotadas, os julgamentos injustos, a humilhação, a dor e a morte. Então ele pede a Deus, ele pede ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele esse cálice. Mas logo no momento ele vai dizer assim, num versículo que vai espantar todo o inferno, que vai assustar todos os demônios que ali estavam, porque os demônios estavam na expectativa de que ele desistisse. Havia nos demônios uma expectativa de que ele abandonasse a missão. Porque embora Jesus antevia os acontecimentos, o diabo não tem esse poder. O diabo, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Jesus, ele vai dizer assim, mas contudo, seja feita a sua vontade, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu quero que se afaste esse cálice de mim. Eu não quero ter que bebê-lo. Se for possível o Senhor afastar isso de mim, afaste, mas eu não quero que seja feito aquilo que eu estou desejando nesse momento de depressão. Porque no momento em que Jesus falava, a Bíblia vai dizer que Jesus transpirava gotas de sangue. Gotas de sangue. Porque Jesus não podia infartar. Não podia infartar. Ele entra num nível de aflição tão grande que a ciência vai dizer assim, o nível de aflição tão grande que Jesus entrava naquele momento, o coração começou a bombear sangue demais. O coração começou a bombear sangue demais, e para ele não ter um infarto, porque ele não podia morrer de infarto, porque ele tinha que morrer conforme o preço que ele tinha que pagar pelo nosso pecado. Ele tinha que morrer na cruz. O preço dele era o preço de cruz. Ele não podia morrer infartado, não sufocado, nem de outra maneira nenhuma. Então, para que o seu corpo obedecesse à missão espiritual que ele tinha, o corpo começa a soltar sangue pelos poros da pele, para que aliviasse a pressão nas suas veias, nos vasos sanguíneos, para que ele não sofresse de infarto. Então, o seu corpo começa a transpirar sangue, para que ele suportasse até o fim. De tão grande era a aflição naquele momento. Uma verdadeira depressão. Uma verdadeira depressão. Mas ele vai dizer, seja feita a sua vontade, Senhor. E a Bíblia diz que alguns anjos chegam até ele para consolá-lo. Porque o Senhor nunca vai nos deixar sozinho. O Senhor sempre vai nos ajudar. Sempre vai nos ajudar. Nos momentos de decisões. Os momentos da nossa vida mais importantes não é o momento que você sofre. O momento mais importante da sua vida não é o momento que você está sofrendo, mas é o momento que você decidiu, eu vou sofrer, mas eu vou permanecer com Deus. É quando você decidiu que vai permanecer independente do qualquer coisa que vier. É quando você decide que você vai obedecer aquilo que Deus quer, independente do que acontecer. O momento do sofrimento não é o momento mais difícil, mas é o momento que você decide que vai ficar sofrendo ou não sofrendo, que é o que Jesus faz aqui. Porque quando Jesus vai dizer que seja feita a sua vontade, Pai, e não a minha, esse foi o momento mais difícil, talvez. Porque Jesus ainda ele vai ter que passar por um momento que nós não passamos e não passaremos no nome do Senhor. Quando Jesus ele está para ser julgado ali, Jesus ele é julgado pela madrugada, na verdade. Ele é julgado pela madrugada. Ele foi julgado de forma injusta, porque ele é julgado pela madrugada, onde não haviam pessoas para defendê-lo sequer. Havia somente os acusadores. Não tinha ninguém para ali defender Jesus. Ele é julgado num horário que não era permitido. Então ele sai da mão de Pilatos, vai para a mão de Herodes, volta para a mão de Pilatos. Ninguém encontra motivo nenhum para julgar Jesus. Ninguém encontra motivo nenhum para julgar Jesus. Jesus, então, ele é julgado a um flagelo por pessoas pagas por dinheiro, pagas pelos sacerdotes, pelos religiosos, para que Jesus apanhasse e fosse flagelado, fosse para o flagelo. Ele vai para o flagelo tomar 40 chicotadas por uma ferramenta chamada Zohag, uma ferramenta com um pedaço de madeira. Na ponta dessa madeira tinha 12 pedacinhos de corda. Na ponta de cada pedacinho de corda, desses 12 pedaços, dessas 12 cordas, havia um pedaço de osso seco ou um pedaço de ferro. Cada chibatada que Jesus levava eram 12 cortes que se abriam nas suas costas, então ele toma 40. São aproximadamente 480 cortes. 480 cortes que Jesus vai levar ali naquele flagelo.
E não bastasse isso, coloca uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele para que ele fosse mais humilhado ainda, porque diziam que ele era o rei. Então, na intenção de humilhá-lo, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Espinhos que eram capazes de perfurar madeiras, espinhos que tinham quase a força de um prego daquela época. E quando chega no outro dia, a multidão vai julgar entre Jesus e Jesus Barrabás. Jesus Barrabás era um criminoso, era alguém que merecia estar ali, mas Jesus Cristo não. E as pessoas pagas por dinheiro mais uma vez, elas decidem que Jesus Barrabás fosse solto, porque Pilatos, na intenção de fazer o bem, de soltar a Jesus porque ninguém encontrava motivo nele, e era chegada a Páscoa. Então eles vão dizer da seguinte forma: hoje é um dia especial, hoje eu estou disposto a soltar um prisioneiro. E eles decidiram que quem fosse solto fosse o bandido e não Jesus Cristo. Jesus vai para a cruz. Jesus ele vai para a cruz. Quando ele está pendurado na cruz, quando a madeira é solta, quando o madeiro é colocado dentro do buraco do encaixe, a pressão é tão grande que alguns vão dizer que o corpo de Jesus pende para frente. Os seus ossos se deslocam para frente, a costela começa a pressionar o pulmão e Jesus começa a ficar sem ar. E Jesus não podia morrer sufocado, porque ele tinha que pagar o preço da cruz e morrer por perda de sangue. O sangue dele tinha que ser todo derramado na terra. Então Jesus, além dele ser colocado numa cruz que não era para ele, porque Barrabás possuía uma altura maior do que a de Jesus, e a cruz era preparada alguns dias antes. A cruz era preparada para Barrabás. Jesus, quando é colocado na cruz, sendo Jesus menor, para que os buracos fossem encaixados nas mãos de Jesus, porque os buracos já eram feitos anteriormente, eles têm que deslocar o braço de Jesus para o lado. Então Jesus está com o seu braço deslocado, o corpo pendido para frente, as suas costelas pressionando o seu pulmão, e Jesus ele tem que fazer uma força que nem eu e nem você podemos imaginar para voltar o seu corpo para que ele não morresse sufocado. Quando ele volta com o seu corpo para trás, por um momento ele recebe algum tipo de alívio, embora estivesse perdendo todo o seu sangue. Alguns dizem que os que estavam embaixo da cruz conseguiam enxergar os órgãos internos de Jesus, tamanho eram os cortes que foram feitos com as chicotadas. Mas ele estava ali. Quando dá meio-dia, começam trevas sobre a terra, o sol se esconde. O sol se esconde para que o verdadeiro sol da justiça começasse a brilhar e todos pudessem enxergar. Mas o sol da justiça naquele momento não tinha aparência, não tinha beleza nenhuma. E quem vai dizer isso é Isaías. Não havia nele beleza para que alguém pudesse tê-lo por estima, que alguém pudesse querer ficar com ele. Não havia beleza, não havia saúde, não havia nada que pudesse atrair alguém. O que havia ali era um projeto de um defunto que já estava perecendo. Era esse o Senhor, o meu e o seu Senhor Jesus que estava ali, por causa de mim e por causa de você. Quando ele vai olhar para cima e ele vai perguntar assim, numa língua extinta, em aramaico ele vai orar para que ninguém pudesse entender o que ele está falando. Lama, lama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele ora nessa língua extinta, ele está dizendo assim: Senhor meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que o Senhor esqueceste de mim? Ele ora numa língua extinta para que ninguém pudesse entender o que ele estava falando, porque se alguém entendesse o que ele estava falando, os discípulos iam se desanimar. Sabe qual que era o preço da cruz? Era o afastamento espiritual do Pai, porque quando ele olha para cima, Deus não pode ter contato com Jesus, porque o inferno nada mais é do que a separação eterna de Deus. E Jesus em espírito naquele momento está separado de Deus por causa do preço que era necessário Jesus pagar, porque Jesus estava tomando o nosso lugar. Quando dá 3 horas da tarde, quando bate o terceiro horário, depois do meio-dia, Jesus ele expira, dá seu último suspiro, e ele entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Está pago o preço. Está pago o preço. Está pago o preço. Agora o sol da justiça ele brilha sobre nós. Agora quando você peca e você pede perdão, você pode ser perdoado, porque você está arrependido, você reconheceu o seu erro e tem alguém que tem poder de te perdoar. Tem alguém com voto de Minerva, alguém que tem capacidade de decisão e ele te perdoa. Por causa da morte dele na cruz, quando eu me arrependo do que eu fiz, ele me perdoa. Quando eu reconheço que eu estou errado, ele me perdoa. E o inferno não pode me alcançar.
Enquanto o perdão dele estiver na minha frente, enquanto o meu arrependimento estiver aqui e o perdão dele sobre mim, o inferno não me pega. Porque eu estou com Deus, eu ando com Deus e ele morreu por mim. Só que ele não só morre, mas como também ressuscita. Ele ressuscita e ele está vivo. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para pegar a sua igreja, para colocar a sua igreja na glória. E eu quero estar com ele. As pessoas podem até não entenderem quem é esse, mas a amizade dele, ser servo dele, e ao mesmo tempo amigo, e ao mesmo tempo ser um filho por adoção, porque ele me escolheu como filho, ele me adotou como filho, porque mereceu, não merecia. Eu não mereço nada, mas a graça dele, a sua bondade sem merecimento sobre a minha vida é muito grande. E eu sei que ele sempre estará comigo. E ele estará com você também. Que nesse dia, que nessa semana, que por esses dias você esteja refletindo, entendendo que ele se separou do Pai por um momento, foi separado completamente do Pai, para que nós não fôssemos. Ele experimentou a separação de Deus para que nós não venhamos experimentar isso depois da morte. Ele nos salvou. E há quem diga que Jesus não morreu, não ressuscitou, não teve nada disso. O que teve foram 500 pessoas que deliraram durante o testemunho, porque existe o testemunho e o registro histórico de que 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. E alguém se levanta para dizer assim, não, essas 500 pessoas estavam delirando. E alguém se levanta para dizer assim, um médico historiador cristão, vai dizer assim, ó, é mais milagre 500 pessoas passarem pelo mesmo nível de delírio, o mesmo tipo de delírio, do que a ressurreição de Jesus Cristo. Se você quiser acreditar que 500 pessoas tiveram o mesmo delírio, você continua acreditando no milagre. Agora você decide em que milagre você acredita. 500 pessoas ficaram com o mesmo delírio ou que ele ressuscitou, e ele ressurgiu, e ele está reinando para todo sempre? Eu prefiro ficar com ele, eu prefiro acreditar nele. Até porque não ficou na história lá atrás. Ele continua sendo meu amigo. Deus te abençoe.